Nesse vídeo você vai descobrir como você faz para saber se o seu relacionamento vai funcionar com o design humano. O que você tem que olhar, qual é o gráfico que você tem que fazer, como que isso funciona na sua vida. Então, bora pro vídeo? Primeira coisa que você precisa saber é que no design humano, a gente tem um gráfico corporal. E o nosso gráfico corporal, ele tem determinadas ativações ali. E a outra pessoa, ela tem um outro gráfico corporal, que tem outras ativações. E o que acontece quando a gente encontra com outra pessoa? É como se as nossas energias se fundissem para criar uma nova energia, que é a energia dentro da parceria, que é o tipo de gráfico que a gente chama de composite no design humano e que vai te mostrar como que você interage com uma outra pessoa. E aí, sabe qual é o mais interessante do gráfico de composite? É que dentro do gráfico de composite, o todo é maior do que a soma das partes. O que isso significa, Fernanda? Pelo amor de Deus, me ajuda? Vamos lá. Quando você tem o seu gráfico, eu, por exemplo, tenho o raiz e o plexo solar ativos e o coronário e o ágio ativos. E aí, digamos que eu me relaciono com uma pessoa que tem só garganta e identidade. Se você às vezes fosse parar para pensar, você fala, somos que eu tenho, somos que ele tem. E aí, a soma dos nossos gráficos juntos vão ser os centros que ele tem mais os centros que eu tenho. Só que isso não é verdade. Porque no gráfico de relacionamento, a gente tem o que a gente chama de eletromagnético. E aí o eletromagnético é o canal que forma quando a gente tem uma portinha, digamos que eu tenho um 44 e a outra pessoa tem o 26. E aí, automaticamente, dentro desse relacionamento, mesmo ele não tendo o ego definido e eu não tendo o esplênico definido, quando a gente se junta, porque a gente vai formar o canal 4426, a gente gera aquela conexão. Então, dentro desse relacionamento, que antes só teria as ativações que eu tenho, mas ativações que ele tem, por conta do eletromagnético, a gente acaba criando novas ativações. E aí, é por isso que determinadas coisas que às vezes que flui tão bem com uma pessoa, não flui com a outra. Por isso que às vezes determinados centros e determinadas coisas que a gente sente quando a gente tá na energia de alguém, acontecem só quando a gente tá na energia daquela pessoa, porque aquela pessoa vai ativar coisas únicas em você. Por isso que cada relacionamento seu vai ser completamente diferente do anterior. Às vezes, você vai ter determinados padrões que se repetem. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, você vai ter sempre um relacionamento único, dependendo da composição que você fizer. Fernanda, como é que eu faço a composição para saber como é que vai ser meu relacionamento com o meu crush? Segura que eu vou te mostrar agora como é que você faz isso lá no meu site. Primeira coisa que você vai fazer lá no meu site, o link tá aqui na descrição do vídeo, e aí você vai ver essa primeira tela aqui. E aí, você não vai fazer absolutamente nada nessa tela. Você vai rolar, até você chegar aqui. Quero entender melhor o meu relacionamento. E vai clicar nesse botão para fazer o seu gráfico de composite. Quero fazer meu gráfico gratuito de relacionamento. No primeiro momento, você vai falar assim, meu Deus, apareceu um negócio igual, mas não é igual. Por quê? Aí, você vai preencher os dados de pessoa 1. Pessoa 1 é uma pessoa aleatória. Vai clicar aqui em Veja seu gráfico. Quando aparecer, vai aparecer o gráfico da primeira pessoa. E aí, para você fazer o composite de relacionamento, que é a junção dos dois gráficos, você vai precisar clicar aqui onde está escrito Faça novo gráfico de relacionamento e colocar os dados da pessoa nova. Então, eu vou fazer isso e já mostro para vocês. Eu me empolguei, coloquei os dados de pessoa 2 e dei Veja o seu gráfico direto. Mas aí, basicamente, o gráfico de composite, ele é esse gráfico que é a junção de outros dois gráficos. Então, existe primeiro esse gráfico maior aqui, que você vai ver, e existe os gráficos das duas pessoas separadas. Então, pessoa 2 é um manifesto
né? Um promotor que tem autoridade do ego. E a pessoa 1 é uma geradora emocional. Uma geradora emocional. Então, o que a gente entende quando a gente olha? A primeira coisa que você vai precisar olhar quando você está analisando um gráfico de relacionamento. Primeira coisa que você olha são os temas de conexão, que vão olhar especificamente quantos centros ficam definidos, ou seja, coloridos no gráfico corporal, e quantos centros ficam em branco. A gente tem uma rima, que foi uma rima que o Ra inventou, que ela só funciona em inglês, ela não funciona em português. Gostaria de fazer uma que funcionasse em português? Gostaria, mas temos, não. Então, o que acontece? A rima é da seguinte forma. A gente tem 9-0, nowhere to go, ou seja, 9-0, eles não têm para onde ir. E aí, toda vez que você vê um gráfico corporal que tem um relacionamento 9-0, esse relacionamento pode ser incrível e sensacional, uma Coca-Cola incrível, e ele pode ser horroroso, uma prisão, pelo amor de Deus, me tira daqui. Só que o grande lance é que o relacionamento 9-0, como não tem nenhum centro indefinido, não existe forma de outra pessoa ajudar. Ou o casal, ou a parceria, ou o relacionamento, seja mãe, filho, amigo, etc., eles se resolvem, ou o relacionamento não funciona. E aí ele precisa ser resolvido de dentro para fora. Às vezes, você não consegue fazer terapia de casal, você não consegue. Por quê? Porque o relacionamento precisa ser resolvido de dentro para fora. E a questão precisa ser vista ali dentro. Agora, quando o relacionamento é positivo e as duas pessoas se complementam muito, pode ser algo bem romântico, entendeu? Tem um relacionamento 9-0. Principalmente porque você sente que você tem acesso a toda a energia ali dentro quando você tá. Principalmente porque você sente que você tem toda a energia quando você tá com aquela pessoa específica. Você tem acesso a todos os seus centros, né? Depois a gente tem esse relacionamento aqui, que é o relacionamento 8-1. Que a gente tem 8-1, have some fun. Ou seja, 8-1, eles se divertem. Eles se divertem por quê? Porque eles têm uma única janela. Eles estão olhando em uma única direção. E aí, dentro dessa única direção, você consegue entender coisas em comum. Então, por exemplo, nesse casal aqui, de pessoa de moça 1 e moço 2, a gente tem um relacionamento em que eles ficam com o esplênico aberto. O esplênico é o centro da nossa intuição, do nosso bem-estar, da nossa saúde, das terapias. Então, essas pessoas, elas vão explorar juntas diversas terapias, diversas formas de cura pessoal, de saúde. Elas vão no spa juntas, entendeu? Elas vão buscar e vão discutir sobre tratamentos médicos, elas vão discutir sobre terapia holística, de repente elas vão fazer exercício junta. Tem todo um aspecto interessante de ter o esplênico indefinido nesse relacionamento. Elas também vão, às vezes, se sentir super destemidas, porque, né, não tem ali um medo fixo. E, às vezes, elas vão amplificar medos de outras pessoas com quem elas tiverem contato. Mas esse é um tipo de relacionamento que pode vir uma outra pessoa aqui e conversa com o casal, sabe? Porque 9-0 é o seguinte, você tá num 9-0 com a pessoa, chega um outro, não consegue conversar, entendeu? Porque o 9-0 tá ali, ó, batendo boca, e é difícil. Agora, quando tem um 8-1, é aquele casal legal. Aquele casal legal que consegue te ouvir e estar num relacionamento, sabe? Depois, a gente tem o relacionamento 7-2, ou em inglês 7-2, work to do, que significa 7-2, trabalho a fazer. E aí, o que você vai precisar olhar? Você vai precisar entender que existem duas janelas dentro desse relacionamento. Uma janela olhando para uma coisa. Então, digamos que nesse relacionamento aqui, ao invés de ter só o esplênico, tivesse o esplênico e o coronário lá em cima. E não tivesse esse canal 63,4. O que ia acontecer? Um lado do relacionamento ia estar olhando para saúde, enquanto o outro ia estar buscando inspiração. E aí, às vezes, o casal não consegue ficar junto o tempo todo, fazendo as mesmas coisas. Isso pode gerar um certo dilema interno.
E aí existe um nível extra de conversa e comunicação que precisa acontecer dentro de um relacionamento 7-2. O relacionamento 7-2, ele vai exigir um maior empenho das pessoas que estão nesse relacionamento para conseguir fazer a coisa fluir de um jeito mais fácil. E aí depois a gente tem o relacionamento 6-3, ou o Ra fala 6-3 is better to be free. Ou seja, 6-3 é melhor estar livre. E aqui existem muitas janelas. Então, o nível de comunicação e coesão necessário para manter esse casal unido é muito grande. E, assim, Fernanda, então quer dizer que meu relacionamento 6-3 está fadado ao fracasso? Não necessariamente. Às vezes, o fato de você ter um relacionamento 6-3 indica que você tem muitos centros parecidos com a outra pessoa. E por conta disso, vocês têm uma afinidade maior. E isso pode trazer uma certa facilidade de estar nesse relacionamento. Agora, existem muitos pontos em que outras pessoas podem entrar, facilitando a quebra do relacionamento. Quando a gente já está falando de um relacionamento que já tem família constituída, a presença dos filhos compõe o gráfico corporal da família como um todo. E isso acaba conseguindo fluir um pouco mais fácil. Mas é uma questão. Um relacionamento 6-3, ele vai poder potencialmente sofrer com a presença de outras pessoas, questões. E é um relacionamento que a coesão é menor. Quando a gente está falando, por exemplo, de relacionamentos que são entre familiares, entre amigos, o relacionamento 6-3, ele é um relacionamento que permite mais o contato com maiores grupos. Ele é mais fluido. E isso dentro, às vezes, de uma parceria, ou às vezes dentro de pessoas que são amigos, irmãos, tá tudo certo, tudo tranquilo. Dentro do relacionamento amoroso tem essa questão que precisa ser levada em consideração. Muita janela, muito espaço, tá? E aí, quando a gente tem um último tipo de relacionamento, que é o relacionamento 5-4. Ou seja, 5-4 is not a relationship anymore. Ou seja, 5-4, esse não é um relacionamento mais. Então, quando a gente tem um relacionamento 5-4, a gente realmente está vendo uma questão que existe tanta janela que é muito difícil para aquelas pessoas terem coesão e ficarem juntas. De novo, em relacionamento 5-4, relacionamento 6-3, a chance das pessoas terem os mesmos centros e aí não formarem outros eletromagnéticos é muito grande. E exatamente por isso que a afinidade pode ser maior. A afinidade dentro desse relacionamento pode ser muito próxima. Porque centros iguais fazem com que a gente realmente consiga entender um pouco do processo do outro. É mais fácil para uma pessoa emocional se relacionar com outra pessoa emocional porque ambas entendem como que é o processo emocional e elas não são tão influenciadas uma pela onda da outra. Dentro das formas como a gente se conecta, existem 4 tipos de canais, né? Existe o canal eletromagnético, que eu falei no início do vídeo, em que uma pessoa tem uma porta, outra pessoa tem outra porta, e aí forma esse canal. Esse canal é um canal que traz muita atração. Quando você tem muitos eletromagnéticos com as pessoas, você sente que tem aquela faísca. Você realmente sente que, caramba, eu me sinto completamente apegada àquele ser humano e eu não sei porquê. E aí, provavelmente, porque você tem muito eletromagnético com ele. Sabe aquelas pessoas que você acha assim, meu Deus, esquisito, que Deus me livre, mas tem alguma coisa ali que eu acho que é bom? Eletromagnético demais, assim. Queria dizer não, mas é verdade. A outra coisa que é muito interessante é quando a gente olha para canais de comprometimento. Quando a gente tem muito canal de comprometimento, e aí como que se forma um comprometimento? Eu vou até mostrar aqui no gráfico para vocês, porque tem canal de comprometimento aqui nesse relacionamento que eu montei. Canal de comprometimento, ele acontece, tipo esse 37-40 aqui. Uma pessoa, nesse caso, o moço, ele tem o 37, mas a moça tem o 40-37. E aí, o que acontece nesse relacionamento? Nesse relacionamento, é a moça que define quem vai entrar em casa, quem vai fazer parte da festa e quem não vai. O moço,
pode ter muitos amigos, muita interação, mas na hora de fechar a lista de convidados, quem fecha a lista de convidados é a pessoa do relacionamento. E por isso que no comprometimento pode acontecer muita briga, porque o moço, que é um manifesto, vai falar assim: eu tento chamar as pessoas aqui pra casa e você nunca deixa. Isso é um absurdo. Eu quero poder ter meus amigos aqui. Essa é uma coisa que não tem como a outra pessoa apagar essa definição dela. E dentro dos comprometimentos, a pessoa que é comprometida precisa entender esse processo e muitas vezes buscar outras formas de vivenciar essa experiência. Às vezes, para ter contato com os próprios amigos, essa pessoa específica vai precisar sair sozinha, vai precisar ter esse contato fora do relacionamento. Depois aqui, a gente tem os canais de dominância. O que são os canais de dominância? É quando eu tenho um canal e a outra pessoa não tem. Nos canais de dominância, existe uma certa admiração pelo outro. Você olha e fala assim: caramba, olha que legal isso que essa outra pessoa consegue fazer. E aí você percebe que você não tem, e você consegue admirar isso na outra pessoa. Então, a dominância é uma parte do relacionamento que é muito positiva e que que agrega muito para os dois, principalmente quando a gente consegue reconhecer essa habilidade no outro. E por último, a gente tem os canais de amizade. Os canais de amizade, eles são incríveis e sensacionais, porque nesse canal a gente entende exatamente como que é a experiência da outra pessoa e a gente consegue conversar num nível muito mais profundo, realmente chegando na base daquilo que é, né? Do nosso design. Então é um sentimento de comunhão muito grande que acaba acontecendo dentro dos canais de amizade. E aí, quanto mais canais de amizade você tiver com alguém, mais você vai se sentir próximo daquela pessoa, como se ela realmente conseguisse te entender de fato, a fundo, sabe? Então, o que a gente tem? A gente tem que eletromagnético é aquele canal de atração, mas pode ser também uma fonte enorme de briga. A gente tem que o canal de dominância são fontes de admiração. A gente tem que os canais de comprometimento são a maior fonte das brigas dentro de um relacionamento. E a gente tem que os canais de amizade, de companheirismo, eles vão trazer aquele relacionamento para um fluxo mais tranquilo, mais fácil. Então, assim você consegue, já com essas informações, entender quais são os relacionamentos que vão ser mais tranquilos para você, quais são os relacionamentos que vão ser extremamente complexos. E aí, qual é o grande lance? Fernanda, então agora eu vou ter que fazer o meu composite. Se no meu composite der um monte de comprometimento, eu largo a pessoa e nunca mais falo com ela? É assim que funciona? E aí eu vou falar uma coisa muito séria aqui com você, que é a seguinte: não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Porque se você tentar decidir qual é o relacionamento que é correto para você com a sua mente, e não com o seu corpo, e não com o seu design, com a sua estratégia de autoridade, você não vai encontrar o relacionamento que é correto. Esse que é o grande lance. O relacionamento que é correto para você é o relacionamento que vem até você através da sua estratégia e da sua autoridade. E aí, quando você entra correto, as experiências que você vai ter dentro daquele relacionamento vão ser adequadas para você. E aí, vai fazer parte da sua vida e da sua temática experimentar esses comprometimentos ou experimentar esses eletromagnéticos e entender de fato como que faz para lidar com isso de uma forma mais madura, equilibrada e alinhada com aquilo que significa ser uma pessoa alinhada com o próprio design. Então, a gente às vezes vai precisar entender esse processo. E esse processo é o processo de entrar num relacionamento. A gente tem alguns vídeos aqui no canal, alguns episódios do MoçaCast que a gente já falou disso bem a fundo. Eu vou colocar eles aqui em cima. Mas essa semana, especificamente, para ajudar vocês que estão nessa dúvida com relação ao relacionamento, eu criei um workshop dentro do meu curso, que é o workshop do relacionamento correto. E você vai conseguir entender
Como que funciona isso? Quais são as temáticas que você veio aqui experimentar dentro de um relacionamento e quais são as temáticas que você não veio aqui experimentar, que você foi condicionado a achar que isso que é relacionamento correto. Você vai realmente entender o que é um relacionamento correto para você e libertar a sua mente de determinados padrões de o homem tem que ser assim, mulher tem que ser assado, as coisas têm que funcionar dessa forma, para realmente saber o que funciona para você. O que é perigoso para você e o que é alinhado e correto e, enfim, você veio aqui de fato experimentar. Então, na semana que vem, do dia 17 até o dia 19 de junho, vão ser 3 aulas. E, enfim, você pode comprar um ingresso de participação no link que tá na descrição desse vídeo. E aí, você tem 3 formas de participação. Tem o ingresso você participar ao vivo, e aí você tem, de fato, a chance de interagir lá. Depois você tem a possibilidade de comprar o workshop, e aí você vai poder assistir ao vivo e poder também assistir as aulas gravadas quantas vezes você quiser, ou você pode comprar o meu curso, que é o Vivendo Seu Design, que você vai ter acesso não só a esse workshop, mas todas as aulas que eu já fiz sobre design humano, para você se aprofundar em como que faz para viver o próprio design, para entender o outro no nível mais profundo e para saber quando você tá num relacionamento que é correto para você e quando você tá num relacionamento que você foi condicionado a entrar e por isso ele é um grande inferno. E a gente quer libertar todo mundo para viver o seu melhor potencial. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui sobre como que foi fazer esse composite, o que você sentiu, o que você achou, como que tá o teu relacionamento, faz sentido para você, você tem muitos eletromagnéticos, você tem muitos canais de amizade, me conta aqui nos comentários que eu quero saber e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.